Olá, hoje eu quero conversar com você e te passar um pouco da minha experiência sobre o quão importante e transformador é você utilizar a técnica de biorressonância. Além do mais, o quanto mais lucrativo vai ser para o teu negócio. E aí eu quero te contar um pouco da minha história, de como eu cheguei até aqui hoje, né, e como eu revolucionei os meus resultados na clínica, no consultório. E para isso, eu elenquei pelo menos 6 motivos pelos quais você precisa também dar esse passo no teu negócio. E se você está disposto a transformar, de fato, o teu atendimento, os teus resultados e aquilo que você já entrega, esse é o caminho certo, sem dúvida nenhuma. E a biorressonância magnética é uma extrema importante ferramenta para isso, para você conseguir faturar mais, trazer muito mais resultado para o teu paciente. E a minha jornada, com certeza, não é diferente da grande maioria das pessoas que entram na saúde integrativa, né, e que resolvem fazer algo diferenciado. E eu sempre falo isso porque, dentro da saúde integrativa, quando a gente começa a entender o paciente, que ele não é apenas um sintoma, que ele não é aquela doença que ele apresenta, a gente precisa estar disposto também a ir mais a fundo, a investigar um pouco mais, a analisar um pouco mais e quebrar as barreiras, né, de visão e não ser como aqueles burrinhos, né, que visam apenas a frente. A gente tem muito mais para expandir de conhecimento, de técnica, de coisas novas. E a biorressonância foi de fato um divisor de águas na minha profissão, porque quando eu iniciei nas práticas integrativas, eu comecei com a ozonoterapia e eu tinha muito resultado na estética, com gordura localizada, com celulite, tinha muito resultado com inflamação, né, por ele ser um potente anti-inflamatório, eu tinha muito resultado. Mas aí, quem não já passou pela situação de dizer, como eu consigo ter dois pacientes que são basicamente no mesmo estilo, um tem mais resultado e o outro não tem. E aí eu comecei a me inquietar, né, e a me questionar. Por que eu entregava muito resultado com alguns e pouco resultado com outros pacientes? Quando, na verdade, eu seguia um mesmo protocolo, uma mesma linha de raciocínio, né, um mesmo pensamento clínico para ambos os pacientes. E aí comecei a entender que, como cada paciente é muito único, a gente precisa começar a ter essa visão integrativa e única de cada paciente. A partir daí, foi que começou essa inquietação. Como eu tenho o mesmo paciente, o mesmo tipo de paciente, com resultados totalmente diferentes, pensando em protocolo. E aí foi quando eu descobri a biorressonância. E nessa época, como eu falei, eu já tinha muito resultado, mas essas coisas me incomodavam. E aí, quando eu descobri a biorressonância, eu comecei a entender o que de fato está por trás dos protocolos. Então, não adianta a gente disponibilizar protocolos prontos, receitas de bolo prontas, se você não entende o seu paciente. Se você não conhece o estilo de paciente que você está atendendo, o tipo de paciente, qual o histórico clínico dele. E aí eu já inicio falando para vocês o primeiro ponto pelo qual a biorressonância faz toda a diferença no atendimento clínico. Vai fazer no seu, assim como fez no meu. Primeiro ponto é, ele amplia o nosso olhar clínico. É como se a gente acendesse uma luz dentro de um quarto escuro. A gente passa a enxergar coisas que antes a gente apenas tateava. Então a gente começa a entender melhor o que é que está por trás daqueles sintomas, né, daquilo que aquele paciente apresenta. Porque dentro da biorressonância magnética, a gente vai ter uma noção e uma visão geral energeticamente e muito preventivo. Guardem isso, muito preventivo. Né? Os resultados que o exame apresenta são a níveis biofísicos, então vem antes da bioquímica, então é a nível energético ainda. Então nós conseguimos enxergar além daquilo que o nosso paciente apresenta. Então a visão que a gente tem clínica do nosso paciente é totalmente diferente. A gente consegue entender alterações entre pacientes que visivelmente têm o mesmo perfil, a gente percebe que clinicamente é diferente. E esse olhar amplia muito. Você consegue entender e ver com novos horizontes. Então, o primeiro passo, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que ele amplia o nosso olhar clínico. A gente consegue ter uma visão diferenciada, não apenas dos sintomas que são visíveis,
né, que são legítimos aquilo que o paciente nos apresenta, de fato. Porque nós conseguimos ver com mais clareza intoxicações que muitas vezes não têm sintoma. A gente consegue identificar. A gente consegue identificar desnutrição subclínica, que ainda não tem um sintoma específico, a gente já identifica e já trata isso de forma mais específica no nosso paciente. A segunda coisa que, para mim, foi um dos que me fez faturar ainda mais, que é o fortalecimento da relação com o nosso paciente. É de extrema importância a gente conseguir gerar esse vínculo com o nosso paciente, gerar essa credibilidade para o nosso paciente. E quando a gente apresenta um relatório, quando a gente mostra para ele gráficos de que o corpo dele está apresentando ou pode vir a apresentar de forma preventiva, a gente visualiza, pode vir a apresentar algum tipo de patologia, isso faz com que ele respeite você como profissional. Isso faz com que ele acredite em tudo aquilo que você está falando para ele. Então, isso para mim é o segundo ponto que mais me fez é, gerar lucros. Por quê? Agora eu consigo cobrar. Porque se ele confia em mim, ele paga, ele vê valor naquilo que eu faço. Então não é um preço, é o valor que você gera a partir dessa confiança que você tem, que você gera com o seu paciente. Tá? Então o segundo ponto é fortalecer o relacionamento com o nosso paciente. A gente gera um grande relacionamento de confiança com esse paciente. E aí o primeiro ponto, e não menos importante, é a gente conseguir agilizar o raciocínio clínico e economizar tempo. E aqui também é outra coisa que a gente gera valor, porque se eu não preciso solicitar exames laboratoriais de tudo que o meu paciente apresenta, eu consigo mostrar para ele resultados na própria consulta, eu consigo cobrar mais por isso. Né? Eu comecei não cobrando nenhum valor na consulta, passei a cobrar R$ 100 quando eu comecei a usar a biorressonância. E eu ainda revertia esses R$ 100 em desconto no protocolo se ele fechasse comigo. Hoje é diferente. Quando você começa a gerar valor, quando você começa a ganhar pelo seu tempo, você entende que é precioso o seu tempo, você ganha tempo com isso, você consegue aumentar ainda mais, ampliar ainda mais o seu quadro de pacientes e ser mais assertivo. Então, a gente tem uma ferramenta no próprio consultório que nos permite analisar, ter esse leque muito maior do nosso paciente, a gente consegue ganhar tempo, né, e qualidade no nosso atendimento, obviamente. Porque a gente tem ali com o paciente tira dúvida. Tanto é que eu já vou deixar para vocês aqui um spoiler, né, de como abordar isso junto com a anamnese. Existem perguntas dentro da anamnese clínica integrativa que a gente deixa para fazer depois do exame de biorressonância. Por quê? Eu sempre falo que é o exame da verdade. A gente não tem, o paciente não tem como mentir. E dentro da anamnese, muitas vezes ele vai esconder algumas coisas, ele vai deixar de contar outras, até por esquecimento mesmo, né? Tem a parte que eles querem omitir, mas também tem o esquecimento. E aí, quando você faz esse exame, que aparece lá no gráfico tal alteração, você questiona ele sobre aquele ponto específico que apareceu. Ele não vai ter como não lembrar, né? Ou não vai ter como omitir. Então, você acaba sendo mais direcional para aquilo que você quer e para aquilo que nem mesmo o teu paciente sabe que precisa. Então você ganha tempo com isso. Os tratamentos eles ficam mais personalizados porque você conhece seu paciente, você entende cada um na sua individualidade, você tem uma visão macro daquele paciente, porque ele lhe dá parâmetros desde a parte cardiovascular até a parte ginecológica, próstata, contaminação, é uma visão muito ampla. Então você consegue se personalizar de acordo com aquilo que ele apresenta para você. E o quinto ponto, não, o quarto ponto, na verdade, era isso que eu falei, são a personalização dos tratamentos e eles sendo mais eficazes. Porque se agora eu sei que ele me apresentou, sei lá, uma enxaqueca e eu entendi que aquela enxaqueca é uma contaminação por metal pesado, através do exame de biorressonância, eu vou conseguir ser mais assertiva no meu tratamento. Então, o terceiro ponto é tempo. E o quarto ponto, personalização.
Por quê? Se eu não preciso esperar que ele faça os exames e volte, se eu consigo ter ele aqui, eu consigo ganhar tempo. E se eu ganho tempo e sou assertiva, eu tenho ainda mais protocolos. E tudo isso faz com que você aumente sua lucratividade e tenha muito mais resultado, que eu sei que é isso que você quer entregar. O quinto ponto, e não menos importante, porque todos eles são muito importantes, o quinto ponto é você se posicionar como um profissional de referência. E isso aqui também faz toda a diferença. Você se torna referência naquilo que você faz. E se torna referência por quê? Muitas vezes você vai identificar coisas que o paciente nem imaginava que tinha. Você vai identificar padrões, você vai identificar deficiências, você vai identificar contaminações, vai resolver o problema do seu paciente sem que ele perceba, sem que ele imagine. Então a gente vai sempre conseguir entregar mais do que aquilo que nos foi pedido, entregar mais do que aquilo que nos foi procurado. Né? Então é uma ferramenta extraordinária para você se posicionar de forma diferente. E eu falo isso porque profissionais e profissionais estão em todos os lugares. Nós precisamos ser referência, precisamos sempre buscar aquele detalhe, principalmente, gente, quando profissional de saúde. Né? Eu sempre digo muito isso aos meus alunos. Amem aquilo que vocês fazem, aquilo que vocês escolheram para fazer e para viver. Né? E não podemos ser como meros profissionais de saúde que entendem aquele paciente como um dinheiro apenas. Porque o dinheiro é a consequência de tudo isso. E quanto mais detalhado você for, quanto mais você solucionar problemas para o teu paciente, eu consigo te garantir que o dinheiro vem como consequência. E ele vem atrás de você. E esse é o sexto ponto, que é o lucro. O quanto você consegue agregar valor quando você entrega resultado. Eu passei de não cobrar consulta a cobrar R$100 e ainda devolver para ele como um bônus se ele fechasse um protocolo. E hoje eu consigo cobrar R$350 tranquilamente. E eu estou falando para vocês de uma realidade de interior, né? Onde esse valor é a média padrão de consultas médicas, de especialidades médicas. E a gente consegue tranquilamente cobrar e gerar valor. E aí envolve tudo isso aqui que eu falei para vocês. O seu tempo passa a ser mais precioso, o seu olhar clínico aumenta, a sua personalização nos procedimentos aumenta, a sua referência aumenta. E quando você se posiciona como referência, você consegue gerar valor e com isso cobrar o valor devido, de fato, do teu trabalho. Então, creio que aqui eu já consegui pelo menos 6 motivos para te convencer a ter essa ferramenta na sua clínica e mudar, de fato, os seus atendimentos e mudar a sua forma de trazer resultado e de lucrar com o teu negócio dentro de uma ferramenta simples, barata e muito fácil de ser usada. E é isso que eu vou mostrar para vocês na formação completa e no curso completo de biorressonância. Então, contem comigo para essa jornada. Contem comigo e vamos viver e traçar esse caminho juntos de desenvolvimento, de conhecimento e de transformação de vida com a saúde integrativa. Sejam todos muito bem-vindos.